Fala, galera! Poxa, muito obrigado. Estamos aí felicíssimos. Nosso primeiro episódio foi ao ar. E, nossa, cara, muita gente elogiando, muita gente visualizando. É um prazer estar aqui gravando para vocês. Hoje estamos com o nosso quarto episódio. E, poxa, a gente aí tentou, né, nesses primeiros episódios, contar um pouco da nossa história com o movimento. Tentar passar para as pessoas, né, a importância do movimento. O movimento cura, o movimento ele realmente faz a diferença na vida das pessoas. E por isso o nosso nome, né, é Movecast. E nada melhor que nesse quarto episódio hoje, nós trazermos aí, dentro da nossa escala de amizade, aí somos quatro há muito tempo plantando saúde, plantando conhecimento, né? Viajando juntos. Foi o Diego num episódio, Cícero em outro episódio, e hoje eu trago um grande amigo, Elton Bicalho. Só 23 anos. Muito tempo de amizade. Cara, é um prazer ter você aqui. O Elton hoje aí o top da nutrição, um cara que se dedica muito, que estuda demais, está fazendo seu pós-doutorado, mas não é aquele cara que só fica escondido atrás do livro, né? Que põe também em prática seu conhecimento, trabalhando no Volta Redonda Futebol Clube, trabalhando no vôlei do Volta Redonda, trabalha com diversos atletas. E nada melhor do que ele para estar falando aí então dessa parte alimentar, né? Dessa parte nutricional. A gente falou um pouco sobre a parte cardiorrespiratória, do envelhecimento, o Diego falou das bases fisiológicas. E hoje o Elton então vai tentar desmistificar algumas coisas, né? A ideia aqui é para todos, né? É levar a ciência para todos. Não estamos aqui preocupados somente com a galera da educação física, da fisioterapia, da nutrição, médicos, mas também as pessoas, né, que querem se mover, que querem se alimentar melhor e que querem mudar seus hábitos de vida. Então vou deixar o Elton se apresentar um pouco, falar um pouco da história dele, então nesse quarto episódio. Bom, essa parte de título, eu sou igual aí eu sigo mais ou menos essa ideia dos nossos amigos que já passaram aqui, da sua ideia também. E eu gosto de falar que o meu principal título é ter bons amigos, né? É isso aí. Só que, né, quando a gente vai falar de ciência, eu acho que vale um pouco até para validar, né? Mais importante do que o título é essa trajetória de construção científica que a gente busca, até para combater o que a gente chama de pseudociência, que na área da nutrição e da educação física, talvez aí sejam as áreas campeãs de pseudociência, de achismo, enfim. Eu entrei na nutrição em 2000, quando eu decidi, na verdade, ingressar no curso, mas a nutrição, de fato, veio, né, a primeira sementinha foi plantada lá em 94. Eu lembro que meu pai tinha descoberto que tinha diabetes, e em 94 não se falava tanto disso, eu fui pesquisar sobre essa questão do que era, e quando eu vi que um dos principais tratamentos era o controle alimentar e que o nutricionista era, né, a pessoa importante, eu falei, pô, mas o que é nutricionista? O que é ser nutricionista? E aí eu li, né, e aí lá no meu terceiro ano do segundo grau, eu estava muito na dúvida entre fazer medicina, né, e fazer nutrição. Eu já tinha na cabeça que eu ia para a área da saúde. Eu sempre gostei de biológicas. Eu lembro que meu pai, quando eu falei que eu não queria fazer escola técnica, né? Meu pai, poxa, mas que não sei o quê. Eu falei, pai, não quero, eu quero ir para a área da saúde. Só que eu já tinha muita certeza que eu queria fazer nutrição, né? E eu costumo falar que eu sou muito abençoado. Eu trabalho com as três coisas que eu sou apaixonado, que é nutrição, docência e esporte. Então, e aí foi, né? A gente se conheceu, inclusive, na faculdade, lá em ano 2000. Então, assim, 23 aninhos de convivência. E aí foi, especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. E estamos aí até hoje nessa batalha. E é uma honra, né, estar aqui após essas gigantescas explanações aí de pessoas sensacionais e para falar sobre também, né, nutrição e movimento. E aí eu acho que tem uma situação que a gente pode resumir muito bem a interação entre nutrição e movimento, que é o quê? Carro não anda sem combustível, né? É isso aí. Então,
É aquilo, a gente só tem que decidir qual combustível que a gente vai colocar no carro. Na verdade, eu ia começar perguntando sobre isso, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não compreendem isso, né? E o cara fala, tu tem que fazer exercício e comer menos. Na verdade, não é comer menos, né? É se alimentar de forma correta, para aquela demanda, né? E aí o cara, não, corta isso, faz aquilo, porque nutrição, esporte, sempre tem alguém que dá um pitaco, né? E nem sempre esse pitaco vai resolver. A gente vem conversando tanto sobre individualidade, né? Sobre essas necessidades, né? O Thiago falava uma coisa muito legal, o Thiago Leite, né? Que acho que nunca vou esquecer dessa fala dele, que é dentro da nossa fisiologia, nós temos 4 botões para apertar para que tudo dê certo. Mas de verdade a gente só consegue controlar um, que é o que a gente põe para dentro. E o resto você espera que aconteça. É. E isso é muito complexo. E aí você já começa na tua conversa falando sobre uma doença, né? Uma doença metabólica. E aí é legal a gente entender da importância de conjugar, vamos começar por aí, já que você tocou nesse assunto, da importância de se conjugar movimento e alimentação nessas doenças metabólicas, né? Não somente na diabetes, mas o Cícero no passado falou aí sobre as cardiopatias, né? Em algumas condições de envelhecimento, e a gente sabe que o que mais mata no mundo hoje é a doença metabólica, a síndrome metabólica, né? E seus acometimentos. Eu sempre falo que alguém, quando me pergunta carboidrato é mocinho ou vilão, eu nunca vi um carboidrato salvando a vida de ninguém, nunca vi um carboidrato na cadeia preso por ter feito mal a alguém, cara. Né? É tudo questão de equilíbrio. Agora, a pessoa que vira para mim e fala que come zero carboidrato, não tem como, cara. É muito difícil você ter uma situação dessa. O nosso corpo ele se adapta praticamente a qualquer situação, tá? Se você for uma pessoa que você for adepta à situação de que você vai consumir menos ou mais alimento, o teu corpo ele tem uma rota metabólica que ele vai fazer uma adaptação para viver com aquela quantidade que você está fornecendo, tá? Agora, se você virar para mim, né, e na situação de falar, Rodrigo, Elton, carboidrato para performance de alta intensidade, mocinho ou vilão? Eu vou falar que é altamente mocinho, Altamente mocinho. tá? Agora, se você não está preocupado em performar, se você não está preocupado em alta intensidade, você está preocupado mais com volume, com duração, tanto faz. Tanto faz, entendeu? A gente sempre dá o exemplo do carro. Você coloca a intensidade como uma ladeira. Carboidrato é gasolina, lipídio, gordura é GNV. Você é um Uno 88 no GNV. Tu vai arriscar subir essa ladeira aqui no GNV? Perfeito. Tá? Perfeito. Essa é a brincadeira, porque assim, eu vejo muitas pessoas hoje querendo performar, querendo resultado e querendo diminuir carbo, né? São situações altamente complexas e as pessoas querem o hábito de não ir ao nutricionista, né? Elas querem o hábito de pegar receitas prontas que foram feitas a alguém em dada situação e usar para elas. E isso é muito complexo. Por isso eu comecei com essa pegadinha. E aí eu vou fazer uma outra brincadeira que as pessoas também às vezes não compreendem. A gordura, ela tem sua importância? Total. Você podia falar um pouco da importância da gordura? Tem gente que só condena, né? Só acusa. E a gente sabe que a gente precisa dela. Vamos lá. Talvez o maior exemplo que eu possa dar da importância da gordura é quando chega uma paciente do sexo feminino no meu consultório com um corpo muito bonito, com um percentual de gordura baixíssimo, e aí você vai ver o que aconteceu, está se sentindo bem, está se sentindo legal, mas a primeira intercorrência que acontece é o quê? Amenorreia. Parou de menstruar ou está menstruando muito pouco. E a resposta é muito óbvia.
quase todos os hormônios que nós produzimos no nosso corpo, principalmente os hormônios sexuais, eles são derivados de gordura, tá? E aí uma pessoa que vira para mim e fala, minha testosterona tá baixa. Cara, se você olhar o percentual de gordura da pessoa, na maioria das vezes é diretamente proporcional, tá? Sem contar que tem as famosas vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, e elas são lipossolúveis, elas precisam da gordura, tá? Todas as vezes que você coloca essa situação da gordura, eu costumo mostrar para os meus pacientes e para os meus atletas o seguinte: você está vendo daqui para baixo? É o excesso. O excesso faz mal. Você está vendo daqui para cima? Daqui para cima é a falta. E a falta também faz mal. Ou seja, os extremos não são aceitáveis nem para performance. Nem para performance. Mas Carl Lewis tinha 4% de gordura. Tem pessoas que são pessoas que a gente brinca que é sobrenatural. Tudo é ter. Tudo, entendeu? Aquela pessoa que o Papai do Céu, assim, quando nasceu, virou e falou assim, você... Por isso que eu acredito em MIB. Só que a gente não pode tirar alguns pontos, né, como exceção, que são os famosos outliers, né, os pontos fora da curva. E a grande questão hoje é que esse mito do percentual de gordura, que eu quero ter o menor percentual de gordura possível, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Tá? E você começa a observar que você tem uma série de transtornos hormonais por conta da gordura, né? Da falta da gordura. E aí você não tem, por exemplo, vamos falar aí com relação à performance. Quando a gente fala de bainha de mielina para aumentar a questão do impulso nervoso, bainha de mielina é gordura. Sim, perfeitamente. Como é que vai performar? Né? Perfeitamente. Agora, quando a gente está falando de atleta de alto rendimento, a gente não está falando de saúde. Perfeitamente. Isso é muito interessante porque, assim, são os mitos que são implementados aí nas redes sociais que as pessoas começam a não compreender e para elas ter saúde é ter percentual de gordura baixa e aí na cabeça dela ela subentende, né, que tem que cessar a gordura e na verdade falta às vezes aquela história que a gente está conversando, né, a informação chegar redonda de uma forma compreensível, né, e para isso ela tem que entender que a pessoa ela deve procurar um nutricionista. Rodrigo, todos os artigos científicos que envolvem tanto performance, quanto saúde, quanto qualidade de vida, eles são unânimes. E as próprias diretrizes, tanto as diretrizes da American Diet, da Sport Medicine, da própria Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, elas são unânimes em falar consumo de gordura abaixo de 15% do valor energético total, além de não ter nenhuma associação com redução da sua gordura corporal, ainda está associado a deficiências nutricionais que podem tanto atrapalhar a performance quanto piorar o estado de saúde. Você vê, é muito grave, né? É muito grave. Isso é interessante porque, assim, você tocou num outro ponto, eu não ia fazer essa pergunta agora, mas já que você tocou, a gente continua nela. Existem recomendações de quantidade, né? De carboidrato, de proteína, para quando o cara está sedentário e quando o cara vai fazer o exercício, né? Existem formas de você modificar essa alimentação para tornar aquele exercício realmente favorável à pessoa. Então, o cara é sedentário, não adianta ele achar que vai parar de comer e vai ter que treinar. Muito pelo contrário, né? Ele vai ter que comer certo. E aí, fala um pouco dessas quantidades, como é que funciona isso mais ou menos, para as pessoas realmente entenderem, né, como é que se monta algo equilibrado. Rodrigo, quando a gente fala que é um trabalho multiprofissional, multidisciplinar, integrado, eu costumo dizer que é o seguinte, eu costumo fazer uma analogia em que o atleta ou o paciente, ele é uma corda, tá? E aí, se um profissional puxa para um lado e o outro profissional puxa para o outro, a tensão está no paciente ou está no atleta, e aquilo ali pode arrebentar.
Sim, perfeito. Tá? Não é fazer a questão de opostos, é você unir. Então, quando uma pessoa chega no meu consultório e fala assim, eu vou começar a fazer exercício, então eu quero mudar a minha alimentação. Então vamos fazer o seguinte, começa o exercício no sentido da performance. Perfeito. E depois você volta aqui. Se for uma situação de qualidade de vida, etc., tudo bem. Por que eu estou te falando isso? Elton, eu treino todos os dias, eu fico 2 horas na academia por dia, eu saio de lá pingando de suor. Isso para mim não quer dizer nada. A pessoa pode estar lá batendo papo, né? A pessoa pode estar lá fazendo um monte de coisa, faz uma série, tira uma foto, bate papo, e não tem problema nenhum, depende do que ela quer. Lógico. Tá? Eu não sou professor de educação física, mas hoje, cada vez que a gente vê, que a gente lê sobre isso, a gente entende que quanto, né, mais específico e mais direto for o treino, mais respostas positivas você tem, né? Então, eu não sei qual é o treino da pessoa. Então, se a pessoa virar para você e falar que o treino dela é intenso, isso é muito subjetivo. Tá? O próprio, quando a gente fala da PSE, né, o próprio nome, percepção subjetiva de esforço, eu não gosto muito dela, por exemplo, porque se você faz uma PSE com um cara que chega para treinar 9 horas da noite, trabalhou o dia inteiro, a PSE dela vai ser totalmente diferente para um cara que está treinando descansado. Foi um exemplo que eu dei essa semana na aula. Poxa, você pega eu arrumei um vídeo de um pedreiro fazendo tipo swing, igual o kettlebell, lançando, pegando com uma mão só. E, pô, esse cara vai chegar na academia, tu vai querer trabalhar paravertebral, vai achar que esse cara isso está errado. O cara chegou com uma carga, com uma demanda absurda de trabalho. E você acha que você vai fazer um exercíciozinho mais... Poxa, cara, esse cara comeu lá arroz, macarrão, bife... o famoso prato de pedreiro. Os caras têm que comer, entendeu? E eu sempre peço, Rodrigo, o seguinte, né? Cara, faz o seguinte, pede para o teu professor me mandar ou fazer contato comigo qual que é, de fato, a intensidade do seu treino e o objetivo do seu treino. Por quê? Porque às vezes ele chega lá para mim falando que o objetivo dele é ganhar massa muscular. E aí vai lá na academia e o professor fala assim, olha, mas eu acho que não está na hora de você ganhar massa muscular, não. Estou achando que às vezes vale a pena você dar uma secada primeiro, não sei o quê. Se um falar A e o outro falar B, é a situação da corda, cada um vai puxar para um lado. Inclusive aconteceu isso com a gente, né? Eu ainda brinquei com a cliente, eu falei assim, poxa, cara, tu chega para o nutricionista e fala que tu quer ganhar massa magra. Você chega para a gente e você fala que você quer correr, vai ficar meio complicado para a gente chegar nessa conta aí, né? E que é a questão que eu ia falar agora. As pessoas, elas chegam, eu acho um barato, né? Até a nossa pós-graduação o tema foi esse, né? Musculação. Do emagrecimento à hipertrofia. O tema não foi à toa, né? E o cara chega lá e fala assim, qual é o seu objetivo? O objetivo de toda pessoa que está com sobrepeso emagrecer. Mas junto com isso, o que ela deseja? Ganhar massa. E ela não entende que, assim, cara, dificilmente isso vai ocorrer junto. Isso é praticamente... É difícil, cara. Até dá, né? Mas o que acontece? Mas é uma escada... É isso. Uma escadinha mais difícil. O que acontece? Olha só, pensando na questão da fisiologia. Se você quer uma pessoa para emagrecimento, e ela vai fazer a famosa musculação que... Né? Enfim, a musculação é um exercício bom para tudo, desde que feita de maneira correta e orientada, né? Cara, se você quiser fazer com que a pessoa perca peso, você tem N maneiras de fazer isso. Você pode colocar carga, intensidade, que não sei o que, porque no final das contas você vai ter um balanço energético que a gente vai calcular. E outra coisa, Elton, mas aí a pessoa vai treinar em jejum, famoso, né? Jejum. Cara, o treino em jejum, o que a gente tem hoje é relacionado a aeróbio. Por quê? Porque o aeróbio não é alta intensidade. Para você ter um treino aeróbio ou aeróbico, o oxigênio tem que estar participando para você pegar aquela situação lá do piruvato, transformar em acetil-CoA e ir para o ciclo de Krebs, enfim. Tem que ter oxigênio.
E uma pessoa que fala para mim que faz um aeróbico em alta intensidade, não é o nutricionista, não é o preparador físico, não é o fisioterapeuta, não é o médico que tem que estudar, é a NASA. É por aí, porque o Não cara tem fez um treino de como. altíssima intensidade em jejum, eu falo assim, é aquele Não, cara, ele fez, me fale mais Rodrigo, sobre isso. ele fez, mas o treino dele que estava programado para durar 20, meia hora, 40 minutos, durou 5. Durou 5. Aí você vai ver aquela pessoa com ânsia de vômito, você vai ver aquela pessoa que, né, era para treinar por exemplo, corrida, né? A pessoa era para fazer um pace de tanto, mas eu não estou conseguindo fazer esse pace. Não vai conseguir. É óbvio que não vai conseguir. Entendeu? Agora, Elton, eu não gosto de carboidrato, eu tenho medo de carboidrato. Beleza, você não precisa comer carboidrato o dia inteiro, não. Agora, se você vai treinar em alta intensidade, tem 2 momentos que principalmente eu vou ter que incutir carboidrato ali, que pelo menos no pré e pós eu tenho que fazer isso, tá? Precisa no intra? Treino de alta intensidade quase nunca tem intra, quase nunca, porque é completamente desproporcional a intensidade e duração. E o cara não vai nem conseguir ingerir direito, porque não. Enfim, e aí assim, para quem que é, né? Para qual que é o objetivo? Eu costumo falar o seguinte, a gente vê muito perfil de rede social vendendo uma verdade que funcionou para ele e ele acha que vai funcionar para todo mundo, né? Só que o que acontece? Individualidade biológica, que foi uma das primeiras palavras que você falou, né? E além disso tudo, a realidade do seu treino é diferente da minha. A realidade da sua estrutura óssea, da sua estrutura muscular, da sua flexibilidade, da sua capacidade respiratória é completamente diferente da minha. Então, o treino que funciona para você não funciona para mim. Assim como a alimentação que funciona para você não funciona para mim. Eu emagreci pra caramba com jejum intermitente. Beleza, eu sou um cara que eu amo comer. Se você me faz fazer jejum, quando eu tiver na tal da janela de oportunidade que é para comer, eu vou comer muito. E aquilo vai me dar gatilho para comer. Eu vou ficar com vontade de comer. Agora tem gente que adora ficar sem comer. Cara, não tem uma receita de bolo. A gente sempre fala isso o tempo inteiro. Perfeito, perfeito. Saúde, ciências da saúde não é uma ciência exata. Você não pode falar que 1 mais 1 é igual a 2. Vou voltar para a minha fórmula mágica, né? Você nascem lá 2, 3 milhões de indivíduos por dia, tem 3 milhões de provas que a gente não conhece uma série de fatores, porque tem ali pessoas completamente diferentes. Mas tocando nesse ponto que você falou aí, é um ponto legal, porque assim, eu acho que as pessoas elas estão vulgarizando um pouco, né, cara, exercício, vulgarizando um pouco a alimentação com receitas prontas. Eu não aguento as dicas de café da manhã, dicas de não sei o quê. E por tudo que eu conheço sobre você, eu tenho certeza que isso não iria acontecer, porque não tem como você sugerir algo a alguém que você não conhece, né? Dicas de caloria, enfim, para pessoas que você não sabe qual vai ser a rotina. Quando você toca nesse ponto é muito legal, que é um lado que a gente briga muito e eu respeito demais a nutrição, e tenho certeza que, né, você também nos respeita. Quando você fala dessa parte da corda, né, que é perfeita, eu vejo às vezes o profissional de educação física querendo indicar suplemento. Além de ser sério, além de não ser, né, de acordo com a lei, tem um fator que eu acho muito mais sério, né? Que é brincar com o seu cliente, porque às vezes o cara comendo, né? Esse é o ponto que eu queria chegar com você. O cara comendo os nutrientes necessários, ele já tem ali o aporte para aquela atividade. O suplemento é quando você não consegue, quando você tem, sei lá, déficit, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque as pessoas, elas vão treinar hoje, elas compram roupa, compram tênis. Outra coisa que aqui no estúdio, por exemplo, a gente praticamente proibiu, ninguém aqui entra, tá parado há não sei quanto tempo. O cara quer fechar um pacote de 5 dias. Cara, não, você não vai fechar um pacote de 5 dias, você vai rasgar dinheiro.
Você não vai aderir. Vamos começar com 2. Aderiu, vamos para 3, né? E às vezes eu acho que falta esse bom senso para os profissionais da saúde, falo aqui da educação física. E quando eu vou para a nutrição, a mesma coisa, né? Às vezes o cara fala assim, quero emagrecer, quero fazer isso, aí o cara taca lá, pré-treino, mais isso, o whey, mais não sei o que, e o cara vai urinar aquilo, ele não sabe nem metabolizar aquilo, ele não tem condição, ele não tem consumo daquilo, resumindo, que ele daria para realmente, com um nutriente, com uma boa prescrição alimentar, tá cumprindo. Fala um pouco dessa brincadeira, suplemento, para as pessoas de fato entenderem, e até de repente botando ali algo mais sério, né? O exagero do suplemento, o que poderia trazer para as pessoas. Eu, antes de falar da questão do suplemento, as pessoas costumam falar que essas coisas não causam mal, né? E aí a gente teve aí alguns episódios, inclusive de morte de pessoas famosas que tomaram diuréticos na forma de chá para perder peso. Para perder peso. E aí aquilo causa, né, um dano hepático, que é silencioso, a pessoa não percebe, ela acha que é qualquer outra coisa, mas ela não faz associação àquilo, tá? E aí, assim como eu acho que o profissional, qualquer profissional de saúde, ele tem que ter o conhecimento do suplemento, mas a questão da prescrição, ela não envolve só conhecer o produto. Perfeito. Né? Por quê? Cara, uma coisa é você indicar um suplemento. Outra coisa é o que aquele suplemento é dentro do contexto da alimentação completa da pessoa. Tá? Primeiro, a maioria da galera que utiliza suplemento não tinha a menor necessidade de utilizar. Suplemento, a gente tem, às vezes, uma indicação para atletas. A gente tem aí casos de atletas que têm um consumo de 14, 21 mil quilocalorias por dia. Cara, é muita coisa. É difícil comer. É difícil e, às vezes, é um volume de treino que a pessoa, às vezes, ela está treinando, alimentando e descansando. Ela nem conseguiria. Então, a gente utiliza essas situações, né, como ali uma estratégia. Agora, se uma pessoa vai no meu consultório e fala, Elton, eu quero utilizar, tudo bem, tá? Coloca aquilo dentro da conta, né? Você vai fechar uma matemática legal ali e a pessoa pode utilizar. Só que antes de prescrever qualquer suplemento, Rodrigo, eu sempre penso em uma situação. Vamos lá, o cara que às vezes ganha um salário mínimo por mês, rala pra caramba para pagar as contas, ele tá, né, tem conta de casa, tem que colocar não sei o quê, aí ele ouve de alguém que tal suplemento é bom para aquilo. O cara vai comprar. Aí ele vê lá, deu cento e tantos, R$200. Pô, Parcela no cartão em 3 vezes porque ele quer usar, entendeu? Só que acabou o primeiro mês, acabou o produto, ele vai pagar aquilo ainda e tem que comprar de novo. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar com muita responsabilidade. Hoje, comprovadamente, nós temos 7 suplementos que têm, de fato, comprovações científicas. 7. Carboidratos, proteínas, bicarbonato, cafeína, creatina, o nitrato, que é a base do suco de beterraba, e a betalanina. Cara, quantos suplementos hoje você vê em prateleira de mercado? Né, da indústria aí, tá? Aqui, é o que eu te falo. Quem que vai utilizar aquilo? Como que vai utilizar aquilo? A gente faz conta, geralmente, de grama por quilograma de peso. Você pega aí uma pessoa com um peso corporal baixo e você prescreve uma dose de 24 gramas de proteína numa dose de whey, você pode comprometer quase 40%, 50% da ingestão proteica dela do dia. E foi uma suplementação. Aí quando você olha o exame de sangue da pessoa, ureia está lá em cima, começa a ter proteinúria. Por quê? Cara, teu corpo está sinalizando que você está fazendo excesso. Tá? E aí as pessoas não entendem o seguinte, todo excesso, ele vira um depósito. Nosso corpo é inteligente pra caramba. Ao extremo.
né? Se você está fornecendo, ele vai aceitar ou ele vai descartar. Da mesma forma que ele pode reservar em massa muscular, em massa óssea, com a devida sinalização pelo exercício, pelos, né, alongamentos, etc., o excesso vai virar gordura também. E o cara não entende que até a proteína que vai em excesso, ela também pode ser armazenada na forma de gordura. Até porque, o que acontece? Porque o cara acha que é só a gordura e o carboidrato, né, na cabeça dele. Até porque a maioria dos alimentos, quando você vai olhar de origem animal, tem muita gordura. Cara, o que mais acontece no consultório é você chegar a pessoas que tenham alto consumo de proteína, eu como 12 ovos por dia, que não sei o quê. Cara, na minha cabeça já está assim, ó, o colesterol está lá nas alturas. E tá. Por quê? Porque a única fonte de consumo alimentar que tem colesterol é proteína animal. É alimento de origem animal. Aí o cara come 12 ovos, come frango, come carne. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Porque, assim, eu pego... É o que você falou no início, cara. É a educação, né? A gente não consegue educar os caras. Porque o cara não entende, às vezes, que uma coisa é o atleta. Você vai pegar um atleta de fisiculturismo, um atleta de levantamento de peso. Cara, esse cara tem uma demanda absurda. Ele vai comer. E aí o cara aqui fala assim, eu quero ganhar massa, eu quero hipertrofiar. E ele acha que ele tem que comer igual o cara come. E aí o cara, ainda que isso é muito comum, né? Quer passar aquela receita, aquela crendice que para ele deu certo para o cara aqui. Aí você pega um pinto e um galo, né? E aí tu quer dar a comida do galo pro pinto, o pinto vai morrer, pô. Eu amo basquete. É simples assim, cara. Eu amo basquete, Porra. eu acho o Steph Curry sensacional. Não quer dizer que eu vou lá pegar a bola e arremessar de 3 eu vou fazer o que ele faz, cara. Assim, as pessoas hoje estão muito imediatistas, a verdade é essa. Muito imediatistas. Né? E assim, a maioria das vezes, quando se trata de estética e performance, nem ela sabe o que ela quer. Cada hora ela quer uma coisa. Não, então uma coisa que é um barato. Você falou isso aí, e aí começa a vir na minha cabeça as coisas, cara. Eu falo para os meus alunos na faculdade, tenho certeza que você fala. O cara fala assim, 30 dias resultado da avaliação. Menos 4 quilos de gordura, mais 3 quilos de massa magra. Eu falo, tira isso daí, pelo amor de Deus. Cara, a gente vê a gente no futebol lá, trabalhando com os caras controladão. Quando o cara ganha 120 gramas de massa magra no mês, cara, a gente solta foguete com os caras controlados. E como é que o cara acha que vai ganhar 4 quilos de massa magra no mês, cara? Como é que ele vai queimar 4 quilos de gordura? Isso, cara, o cara está desidratando aquele peso. E aí, obviamente, a pessoa não usa a fórmula adequada, né? Os padrões de fato que são eficientes para ter aquela medida. E colocam isso, porra, nas redes. E o cara torna aquilo uma verdade. E eu falo assim, não, cara, não tem como acontecer isso. Cara, não tem como acontecer isso. Pô, faz um pouco disso também, porque você tem muito mais ciência para falar sobre isso. Porque senão eu sou um contra o mundo e vamos ser 2. Cara, vamos lá, olha só. O Diego falou isso, se eu não me engano, Falou né? um pouco. Em breve o pessoal está vendo aí. Uhum. Aliás, já viu, né? A verdade é essa. Cara, para você eliminar teoricamente 1 quilo de gordura, tá? Tem que ser menos 7.700 quilocal, aproximadamente. É uma restrição muito grande. Só que a pessoa, ao mesmo tempo que ela está fazendo essa restrição para perder a gordura, como é que ela vai ganhar massa muscular? Tá? Ganhos e perdas proporcionais são aceitáveis e são esperadas. Tá? Agora, tem situações que você vira e fala assim, pô, ou a pessoa fez lipoaspiração, né? Ou a pessoa fez alguma, né, intervenção cirúrgica aí, porque de fato dá vontade de falar e falar assim, cara, você quer passar essa vergonha aí no débito ou no crédito, porque é enganação, a gente tem que falar a verdade. E a gente Só que fica as triste, pessoas, né? Porque... mas tem o outro lado, Rodrigo, porque as pessoas também estão começando a entender, né? É o que a gente estava falando, não é biscoitar.
É por aí. É piada interna, tá, gente? Não é biscoitar. A ciência, quando a gente está fazendo isso aqui, fazendo um podcast, né, pô, sou muito fã das suas questões, dos seus posts, dos seus vídeos, que a gente está levando ciência de uma forma mais direta, mais lúcida, educativa, está chegando no público que tem que chegar também. É toda a responsabilidade do cientista levar e disseminar esse conhecimento, principalmente para aquela população que a gente chama de uma população leiga, não no sentido de leiga de burrice, mas que não estudou Este conhecimento específico. É isso. Então, quando a pessoa vira de fato e fala assim, mais 4 quilos de massa muscular em um mês, meu irmão, e que exposição que você teve a reação química para virar esse X-Men aí que teve? Não, cara, é surreal. Eu vejo isso assim o tempo todo. E eu falo assim, quando meu aluno, eu vou lá chamando no direct e falo, cara, pelo amor de Deus, cara, tira isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade para o seu cliente, cara. Pô, o cara paga a gente por algo sério, que é cuidar da saúde dele. Isso é uma mentira. E às vezes o cara desidratou, o cara estava inchado, estava retido, o cara perdeu peso, e o cara põe já que é gordura. E sabe, a gente tem que ter mais cuidado com esse tipo de informação. Isso me preocupa, Elton. A gente vai ficando velho, né, cara? E vai ficando, eu falo isso o tempo todo. Você vai ficando mais sistemático com algumas situações. E graças a Deus hoje a gente está numa universidade pública, né? Toda a minha formação foi numa universidade pública. E a universidade pública ela é paga com o dinheiro das pessoas que trabalham, né, cara? E a gente deve isso à população. A gente não pode ficar enganando as pessoas. Isso é muito feio, cara. Isso não é legal. Rodrigo, eu já fico muito assustado quando você vira para uma pessoa, né, que assim, é uma pessoa que pratica o exercício até por uma finalidade qualquer, mas que a gente não está falando ali que essa pessoa é uma atleta, que você coloca meta de peso ou meta de percentual para aquela pessoa. Cara, são várias situações em que você pode estar causando um transtorno alimentar nessa situação gigantesca, né? Tem uma autora dentro da nutrição que chama Sophie Deran. Ela trabalha muito com essa parte de transtorno, anorexia, bulimia, vigorexia, enfim. E ela fala uma frase que é muito séria, que todo transtorno alimentar nasce de uma dieta. Né? Muito E sério. essa situação que a pessoa fala que quer perder peso, come menos e gasta mais, fosse fácil assim, meu amigo. Desculpa, a gente não estaria com 56% da população com sobrepeso. E eu não estaria assim. Né? Eu falo isso nas aulas, vezes, como é que você acha que é fácil estar assim? O cara fala assim, pô, mas você tem que dar exemplo. Eu falei assim, cara, vivencia a situação para você entender a gente não quão vende complexo nosso corpo, é isso. cara. A gente não é simples, vende não é corpo. simples. É óbvio que um corpo legal, porque eu não vou falar que corpo bonito, porque bonito e feio é relativo. Corpo bonito é aquele que funciona. É óbvio. Né? Mas assim, falar que hoje eu fico muito tranquilo para falar a respeito disso, porque eu vivi os dois lados da moeda, né, cara? Eu fui atleta de alto rendimento que era seco, um palito de dente, né? E hoje eu sou o cara que comeu aquele palito. Enfim, isso é muito legal de falar, porque as pessoas elas não entendem, cara, que o emagrecer ele é mais complexo, às vezes, do que o ganhar massa magra. O emagrecer ele tem um transtorno, né? Você fala o tempo todo daquela situação de sistema de recompensa. Porra, trabalhei pra cacete, eu tenho que comer, eu mereço. Então tem uma série de coisas que vão acontecendo e que de fato não são simples de serem resolvidas, né? Hoje você tocou num ponto legal que eu falo disso o tempo todo. O exercício hoje ele vai para a psique, né, cara? E alimentação também. Então o cara não é uma fórmula básica, nem uma fórmula mágica, nem de exercício e muito menos de alimentação. Rodrigo, existem 2 fomes hoje comprovadas. A fome fisiológica e a fome emocional. Tá? Todo mundo que vira para mim e fala que consegue cortar carboidrato, que segura, que come só salada, que come ovinho de manhã, eu já sei o que vai acontecer. Aí eu falo, só que à noite é o problema, né, a pessoa?
Você começa a abrir geladeira, fica olhando de cima e embaixo, abre gaveta, fica procurando. E quando você acha alguma coisinha que você come, você não consegue comer só um pedacinho. Eu brinco que é igual aquela nuvenzinha do desenho do pica-pau, né? Que entra lá, é igual assim. Você lembra que eu te falei isso? Pô, eu gosto pra caramba de chocolate. Eu não vou mandar você comprar uma barra de 70% meio amargo e deixar na sua geladeira e comer 2 quadradinhos. Meu amigo, se você é chocolatra e aquilo estiver na tua geladeira, você não vai comer só 2 quadradinhos. Não vai comer, não vai. Quer comer chocolate? Vai na rua, compra o teu chocolate, come o teu chocolate, entendeu? Agora, vai comprar depois de ter feito a alimentação, entendeu? E aquilo, compra o que você gosta. A gente brinca, fulano de tal emagreceu comendo pizza. Beleza, ele comeu pizza uma vez na semana, ele não comeu pizza todos os dias, tá? A nutrição tá chata, irmão. Tá chata. Tá complicado, cara. Tá chata, porque todo mundo acha que para ser perfeito, a pessoa tem que mostrar o corpo dela e falar, eu Não, sou o cara, exemplo. outro dia eu vi um assunto, né, num profissional, o cara, pô, cara, você pode fazer a sua dieta, pô, você pode fazer o exercício, pô, tu tem maior condição, maior biotipo, e aí tu joga uma Oxan junto. Eu falei, cara, o cara tá jogando hormônio, bicho. E aí eu falo assim, meu Deus, cara, o que que ele tá fazendo, cara? O que que ele tá fazendo? Né? Ele não tá se ligando que, tipo assim, o que ele deveria fazer, que era falar assim, olha, o exercício é tal, procura um nutricionista, vamos trabalhar em conjunto e vamos buscar, né, esse objetivo junto. Ele fez o papel do professor, do nutricionista e do médico, né, sem ter ciência dessas condições. Mas na hora de dar o atestado de óbito, não é ele que vai falar. Exatamente. Eu brinco na educação física que eu falo assim, a sorte da profissão é que o cara não morre na hora que você está prescrevendo exercício. Porque se ele morresse na hora de fato... Olha que pode, hein? A gente vê cada gente inventando doideira aí. Mas infelizmente... Imagina a liga caindo. Tem umas loucuras aí, estão complexas. Mas eu digo assim, morte súbita é morte súbita. Beleza, isso acontece, né, em qualquer lugar. Mas, às vezes, a gente promove algo ali e a consistência daquele algo errado lá na frente vai levar a um transtorno, né, que a gente conversa sempre. A conta vai chegar de alguma forma. Isso para tudo, né? Então, assim, essa questão do psíquico, você ainda falou de mais um ponto, que é ter o profissional hoje da psicologia atuando junto à nutrição e junto à educação física. Não existe hoje milagre. E as pessoas têm que entender hoje, a obesidade, ela mata na pressão, e ela é uma doença que tem que ser abordada de forma multidisciplinar. E que o psicólogo hoje, né, eu não vejo como ele não está no processo. É muito complicado, não é simples. E por isso que eu falo, o tempo todo eu brinco com isso, porque assim, eu não sou um gordinho mal resolvido, né? Eu sei os pontos e eu sei as necessidades. Agora, se alguém chegar e falar assim, é mole, pô, amigão, não é não. Não é não. Não é não. Não é não. Rodrigo, olha só. Vamos lá. Qual que é o conceito de saúde que a gente aprende na faculdade, lá no primeiro período? Bem-estar físico, mental e social. Me fala uma pessoa hoje que tem bem-estar mental. Na atual conjuntura... Meu amigo, você tem bem-estar mental e olhe lá, porque hoje a gente sabe que nem isso às vezes está acontecendo. Quando você tinha a felicidade de chegar em casa de manhã da escola, a tua preocupação era o que ia ter no almoço, tu ia ver um Chaves depois ali do almoço, botar o prato, às vezes nem o prato você levava, tirava teu cochilinho, acordava e ia fazer as coisas que você queria. Ok. A partir do momento que você tem que matar um leão por dia, meu amigo, você não tem bem-estar mental. Nós estamos doentes, né? A população está doente. E aí, a gente vai buscar esse mecanismo de fuga o tempo inteiro. E, cara, vamos ser sinceros, comer é muito bom. Né? Comer é bom demais e a comida vicia. É complexo, cara. É isso que eu falo. Hoje eu faço a relação que é quase que tratar um drogado. Da mesma maneira que você fala que às vezes os seus alunos postam essa questão da avaliação,
Quando eu vejo que alguém posta foco, força e fé, dá vontade de quebrar o telefone na hora. Tu vai falar para um cara que trabalha 7 dias por semana, que acorda 4h30 da manhã, 5 horas, para pegar às 7 no serviço, que volta em casa, né, tarde pra caramba, que tem que arrumar, que tem que fazer tudo, que ele não tem foco, força e fé. É, foco, força e fé é só pro cara que treina e tem um corpo sarado. Que tem condições de fazer aquilo. Cara, Entendeu? então, essas complicações que... Exato. E aí, isso é legal que leva a gente para um outro assunto que hoje me preocupa, assim, de uma esfera enorme. A gente vê aí, vou fazer uma crítica reflexiva, né, para as pessoas pensarem. Eu queria muito a sua opinião em relação a isso. Eu vi diversas pessoas na Maratona do Rio agora, fazendo um desafio triplo, né, correndo 42, 21 mais 5, 5, 10 e 42. E eu acho que o comércio do evento começou a fazer desafios que vão ter contas severas a serem pagas, né? Vários amigos da medicina trabalharam nesse evento e várias pessoas saíram carregadas, né? É o lado do evento feio que ninguém mostra, que ninguém sabe. A nossa única questão aqui é mostrar para as pessoas, né, sobre saúde. E como a comida é o ponto-chave da nutrição, do combustível, mas também do reparo, né? Porque a energia do reparo ela tem que vir, obviamente, dos alimentos. O que você considera de pessoas que trabalham em escritório, trabalham secretários, pessoas que foram ali buscar uma condição de emagrecimento, de tirar um estresse, começarem a ser submetidos a estresse novamente, né? A desafios talvez que seus corpos não estão preparados, que o cara não entende que o cara que correu a vida inteira e que se preparou, ele foi moldado àquilo, e esse cara não está moldado a isso, ele não tem estrutura condizente com isso. O que você acha pelo lado alimentar de você correr uma meia maratona num dia e uma maratona no outro, lembrando que maratona foi da planície que o cara correu para avisar do final da guerra e morreu no final do percurso? Eu não fui atleta, longe disso, né? Diferente aí você, Diego, Cícero, mas eu gosto, pratico meu esporte, e um dos esportes que eu gosto de fazer é a corrida, né? E aí, a corrida é uma coisa que vicia. Você começa, aí você começa a fazer uma provinha de 5, até chegar na maratona. Eu fiz uma maratona para falar que é uma coisa que eu não quero mais, até porque, assim, é um treino que exige muito. Você treinar para correr ali 34, 35, para fazer uma prova de 42, você tem que ter realmente uma preparação logística muito grande para isso. E um dos motivos que eu parei, que eu desanimei um pouco de participar de provas, de circuito, foi que eu vi uma pessoa morrer na minha frente, assim, né? Cara, você via que completamente sem condições de estar ali, entendeu? E aí, do nada, ele virou, vou correr, né? E a gente estuda muito isso na faculdade, que é uma coisa chamada morte súbita, né? E a morte súbita no esporte, cara, se aquilo acontece com atletas preparados, imagine com as pessoas que não estão preparadas, tá? Então, assim, a conta vai chegar, meu amigo. Isso aí você pode ter certeza, principalmente as situações aí de lesões, né? Que eu acho que é a principal. Lesões articulares, assim, né? eu assino o documento de qualquer pessoa antes, se ela continuar aquilo ali, que ela vai ter um problema sério. Eu desafio qualquer pessoa hoje, aqui, estou aqui junto com você, a fazer uma preparação para continuar correndo 42 e 21, uma vez por ano, se ao longo de 5 anos ela não vai ter um problema articular muito sério. E aí a gente vai para um outro problema com relação à alimentação, é que a pessoa hoje, ela está fazendo muito overtraining, né, que é esse excesso de treinamento, e ao mesmo tempo ela não quer comer, ela tem medo de se alimentar.
né? Então, a grosso modo, nessas situações que a gente gosta de fazer de analogias, o cara quer construir um prédio sem dar base. O que vai acontecer com esse prédio? Ele vai cair, não tem condições. Fora as situações de rabdomiólise, né? Rabdomiólise. Hoje, ó, a gente publicou, você lembra disso? Sarcopenia era uma doença de idoso. A gente está falando agora de sarcopenia em adultos e daqui a pouco a gente está falando de sarcopenia em adolescentes. Por quê? Além da questão do baixo consumo, o excesso de treino. Ah, Elton, mas é treino aeróbio, eu tenho gordura. Beleza, mas a gordura, ela não vai ser usada ad eterno. Vai chegar um momento e falar assim, meu amigo, eu também preciso de você. Então, ó, a partir de agora, eu vou começar a usar outra fonte de energia armazenada, que é o quê? Massa muscular. Eu vou lá naquela proteína que eu demorei pra caramba para colocar no teu músculo, vou quebrar ela em aminoácido e vou transformar em energia. Tá? Beleza. Você quer emagrecer a pessoa rapidaça, Rodrigo? Faz ela perder massa muscular. Ah, eu perdi 20 quilos em 3 meses. Beleza. Vê quanto ela perdeu de líquido e de massa muscular para você ver. Aí começa a cair cabelo, começa a quebrar unha, começa a imunidade, né? E a pessoa parece que envelheceu 10 anos em 3 meses. Acho que essa é a discussão, maior, né? O que as pessoas estão fazendo pelo comércio, levando legião de pessoas, 30, 40 mil corredores, de algo que deveria ser para a saúde, né? Uma comemoração à saúde, e deturpando esse conceito. E fico muito feliz de estar ouvindo isso de você, porque isso é algo que eu venho me cobrando e graças a Deus hoje estou tendo a oportunidade de falar para várias pessoas, porque nossa função é educar, né, cara? Nossa função como cientista é educar, é informar, e as pessoas estão ultrapassando limites. Eu acho que eu queria conscientizar os profissionais que estão assistindo, porque eu levo muito a sério esse compromisso saúde, né? Enfim, Elton, cara, queria ficar com você aqui uma semana conversando, mas a ideia do programa é doses homeopáticas, para as pessoas começarem aí a ter os seus insights, né? Que a gente comece aí a plantar uma sementinha que possa germinar num conhecimento que leve saúde, que agregue a vida dela. Eu acho que hoje a gente agregou pra caramba. Tem muitas questões relacionadas à nutrição que a gente pode voltar num outro momento para discutir, porque assim, essa base, movimento e nutrição, ela nunca deixará de caminhar junto, né? Muito obrigado, foi um prazer imenso a gente estar batendo papo, e a gente já faz isso todo dia, mas hoje nesse sentido de informar e de levar um pouco do que a gente estuda, do que a gente produz. Para quem não sabe, a gente não falou, a gente esse ano já colocou aí 4 artigos ou 5 juntos, né, no mercado, levando realmente essa informação às pessoas do que a gente estuda e pode ajudá-las, né? A ciência, ela foi feita para melhorar a vida das pessoas, né, e não para, teoricamente, a gente usar ela como comércio. E é isso que a gente está tentando dar com o programa, né, de retorno para vocês. Meu irmão, muito obrigado. Fique à vontade para fazer aí suas considerações finais. Cara, prazer gigantesco sempre, né, estar com você. Realmente hoje é diferente, estar levando um pouquinho de informação. E assim, deixar claro, né, Rodrigo, eu não estou me posicionando aqui como Elton, você não está se posicionando Sim. como Rodrigo. Tudo que a gente está falando aqui, a gente tem um embasamento. A gente poderia colocar aqui uma série de referências na legenda, né, enfim, mas eu não vou ser soberbo ao ponto de falar que nós somos donos da verdade, muito pelo contrário. Só que a única coisa que eu acho que todo profissional de saúde, e sim, eu enxergo o professor de educação física, acima de tudo, ele é um educador, mas ele é um profissional da saúde, lógico, né? A única responsabilidade dele é promover saúde, não é vender doença. E infelizmente a gente está vendo isso aí.
Tá? Então, a grande dica que eu tenho hoje para quem está nos assistindo aí, cara, não se compare a ninguém, goste de você, óbvio, né? Tente evoluir, mas o prazo não é para ontem. Não existe projeto verão. Não existe. É aquela nossa brincadeira, cara. São projetos 4 estações, a gente sempre, só de junho. Cara, mas não adianta você querer ficar fazendo projetinho verão, que da mesma maneira que o teu corpo tem memória muscular, ele também tem memória para tecido adiposo, meu amigo. Exatamente. Né? Então, você vai tentar fazer situações, teu corpo vai pegando memória para aquilo e fica cada vez mais difícil. Né? E não é só objetivo estético, é objetivo de saúde, qualidade de vida e, né, viver bem, envelhecer bem, que é isso que, na verdade, importa. Tá? Então, as ordens sempre que precisar. Valeu, meu irmão. Tá? Obrigado. Grande abraço aí. Galera, então, semana que vem, nosso 5º episódio. Vem muita coisa legal por aí, hein? Aguardo vocês. Se inscrevam, obviamente, no nosso canal e acompanhem os conteúdos aí que a gente está promovendo diariamente. Até breve.